Muito bem, vamos a isso. Número 10. O Gêmeo de Mercúrio. Nos confins mais distantes da zona habitável orbita um planeta preso por acoplamento de maré, com semelhanças impressionantes ao mundo mais interior do nosso sistema solar. Um hemisfério está permanentemente virado para a sua estrela, atingindo temperaturas superiores a 430 graus Celsius, quente o suficiente para derreter chumbo. O outro permanece em escuridão perpétua, descendo até aos menos 170 graus Celsius. Entre estes extremos existe uma faixa estreita de sobrevivência, que os cientistas chamam de linha do Terminador. O perigo aqui não é endreado. Os fatos ambientais modernos conseguem resistir brevemente a estas condições, dando aos exploradores uma falsa sensação de segurança. A verdadeira ameaça surge quando atravessas a linha do Terminador. A rápida variação de temperatura não só coloca o teu equipamento sob stress, como altera fundamentalmente a sua estrutura molecular. Os polímeros do teu fato começam a cristalizar, tornando-se cada vez mais frágeis a cada ciclo térmico. O primeiro aviso é subtil. Fraturas microscópicas começam a formar-se no teu visor à medida que o stress térmico ultrapassa os parâmetros para os quais foi concebido. Em poucas horas, estas fraturas propagam-se pelo material como gelo a espalhar-se por um lago no inverno. Quando a ruptura finalmente acontece, é catastrófica. A diferença de pressão provoca uma descompressão explosiva, e o vácuo começa a extrair oxigênio do teu sangue. Mas é a temperatura que te mata primeiro. Quando as tuas córneas expostas enfrentam estas condições extremas, as tuas lágrimas literalmente evaporam-se do lado diurno ou congelam-se completamente do lado noturno. Os receptores de dor entram em sobrecarga à medida que o gradiente de temperatura atravessa o teu tecido exposto a uma velocidade alarmante. A consciência desvanece-se em segundos, embora o tempo pareça estender-se enquanto o teu cérebro privado de oxigênio entra no seu estado final. O que torna este mundo particularmente inquietante é o quão familiar ele parece visto a órbita, um corpo semelhante a Mercúrio que parece prometer sobrevivência na sua zona do Terminador. É uma cruel ironia cósmica que a própria fronteira entre habitabilidade e morte se torna um mecanismo da tua perdição. No universo repleto de ambientes instantaneamente letais, este mundo oferece algo talvez ainda mais aterrador, a breve ilusão de esperança antes de uma morte que chega devagar o suficiente para ser plenamente sentida. Número 9. Poço gravitacional. Os astrónomos descobriram esta superterra em 2029, ao orbitar uma anã vermelha a apenas 17 anos-luz do nosso sistema solar. Com uma massa 4 vezes superior à da Terra, mas apenas 30% maior em diâmetro, a gravidade à superfície atinge uns esmagadores 4 vezes aquilo para que os humanos evoluíram para suportar. As primeiras explorações robóticas revelaram uma atmosfera aparentemente hospitaleira e água líquida, tornando-o um alvo tentador apesar do desafio gravitacional. Os efeitos começam imediatamente após a aterragem. O teu corpo, evoluído para a modesta gravidade da Terra, passa de repente a pesar mais de 300 kg. Mesmo com suporte exoesquelético, o movimento torna-se um esforço supremo, à medida que os teus músculos lutam contra forças para as quais nunca foram concebidos. Cada passo exige um cálculo cuidadoso. Uma queda aqui significa provavelmente a incapacidade de te levantares novamente. As primeiras alterações fisiológicas surgem em poucas horas. O sangue acumula-se nas tuas extremidades inferiores, enquanto o teu coração luta para manter a circulação. Os capilares rompem-se debaixo da pele, criando nódoas negras que se espalham pelos pés e pernas. A tua coluna comprime-se, encurtando-te realmente vários centímetros. A pressão sobre os teus órgãos internos aumenta exponencialmente, especialmente nos pulmões, que têm de trabalhar contra a força esmagadora a cada inspiração. No segundo dia, a tua estrutura óssea começa a ceder. Desenvolvem-se microfraturas nos ossos de sustentação, começando pelos fémures e vértebras. O teu sistema circulatório aproxima-se do colapso à medida que o coração aumenta de tamanho devido ao esforço constante. A consciência torna-se intermitente à medida que o teu cérebro recebe cada vez menos oxigênio. Quando ocorre finalmente a falha cardíaca, o teu corpo desaba sobre a superfície de pedra, onde a gravidade intensa cria um fóssil de compressão quase perfeito da tua forma. O poço gravitacional representa um dos perigos mais insidiosos da exploração espacial, um mundo que oferece todos os requisitos químicos para a vida, mas impõe forças físicas que tornam impossível a existência prolongada. Os teus restos tornam-se parte permanente da paisagem, um aviso incrustado na pedra para quaisquer futuros exploradores que possam subestimar o abraço esmagador deste mundo enganadoramente similar à Terra. Número 8. Atmosfera de amoníaco. Em 2031, os astrónomos descobriram um exoplaneta do tamanho de Neptuno, com uma atmosfera espessa e turbulenta composta principalmente por amoníaco. A análise espectroscópica inicial sugeriu temperaturas potencialmente habitáveis e indícios de reações químicas complexas. Quando a primeira sonda robótica devolveu dados que sugeriam possível atividade microbiana, uma missão tripulada tornou-se inevitável, apesar dos perigos óbvios. A morte começa com uma falha nos sistemas. Não importa quão avançado seja o teu equipamento de proteção, a natureza cáustica do amoníaco, NH3, representa um antagonista químico fundamental para a vida baseada em carbono. Quando ocorre a primeira brecha microscópica no teu fato, não dás conta de imediato. O gás amoníaco a menos 33 graus Celsius começa a infiltrar-se com apenas 10 partes por milhão.
Os teus olhos são os primeiros a detectar uma sensação de ardor que se intensifica rapidamente à medida que a concentração aumenta. Em poucos minutos, o amoníaco reage com a umidade do teu sistema respiratório. A equação química é brutalmente simples. NH3 mais H2O, NH4OH. Isto cria hidróxido de amónio, uma base forte que começa a dissolver os tecidos delicados dos teus pulmões. Enquanto lutas para respirar, o fluido acumula-se rapidamente nos teus alvéolos. Estás, na essência, a afogar-te nos teus próprios fluidos corporais quimicamente alterados. Os efeitos neurotóxicos manifestam-se assim. À medida que o amoníaco atravessa a barreira hematoencefálica, interfere com a neurotransmissão do glutamato. Esta perturbação cria um efeito paradoxal, dor intensa por todo o corpo, acompanhada por ondas de euforia, enquanto o teu sistema nervoso central entra basicamente em curto-circuito. Muitas vítimas relatam ver alucinações geométricas vívidas, à medida que o amoníaco altera o processamento do córtex visual. A morte ocorre entre 3 a 5 minutos após a exposição, mas o tempo subjetivo estende-se à medida que a tua consciência se fragmenta. A tua última consciência é uma sensação contraditória, um fogo químico nos pulmões, enquanto o teu cérebro experimenta uma quase transcendental desconexão da realidade. O que torna isto particularmente perturbador é o facto de o ciclo do azoto, que sustenta a vida na Terra, se tornar nesta forma alterada o agente químico perfeito para a nossa destruição. Será apenas má sorte que um dos compostos mais comuns do universo se revele tão extraordinariamente letal para a biologia humana? Número 7. Oceano de metano. Ao orbitar uma distante anã vermelha está um mundo gelado, diferente de tudo o que existe no nosso sistema solar. As temperaturas à superfície rondam os menos 180 graus Celsius, frio suficiente para que o metano exista não como gás, mas como líquido, cobrindo mais de 80% da superfície do planeta. A partir da órbita, estes vastos mares de hidrocarbonetos aparecem como enormes extensões castanho-alaranjadas, belas na sua serenidade alienígena. Esta beleza esconde a sua natureza letal. Quando o teu módulo de aterragem avaria durante a descida, caindo a quilómetros do local de aterragem sólido previsto, a contagem decrescente para a morte começa imediatamente. O teu fato de sobrevivência, concebido para exposições de emergência breves, não consegue resistir a uma imersão prolongada em metano líquido. O frio extremo penetra o isolamento em poucos minutos, iniciando uma rápida perda de calor do teu corpo. Ao contrário da água, o metano líquido tem uma densidade de apenas 0,42 gramas por centímetro cúbico, o que significa que afundas lentamente nas suas profundezas. A sensação é desorientadora, como se estivesses a cair num ambiente com quase nenhuma resistência. À medida que a temperatura do teu fato desce a pique, o fluido criogénico começa a infiltrar-se através de pontos microscópicos de tensão no material. Quando o metano entra em contacto com a tua pele a menos 180 graus Celsius, congela instantaneamente a água nas tuas células, criando estruturas cristalinas que rompem as membranas celulares. A química do teu sangue altera-se à medida que o metano dissolvido começa a substituir o oxigênio. Paradoxalmente, à medida que as tuas extremidades congelam, sentes uma sensação de calor ardente, pois os danos nos nervos baralham os sinais sensoriais. Este fenómeno, conhecido como o despir paradoxal em vítimas de hipotermia, cria um último engano cruel, um conforto momentâneo antes de a consciência desaparecer. A última fase é a dissolução. O metano, embora não seja um solvente tão poderoso como a água, ainda assim dissolve compostos orgânicos, dado o tempo suficiente. O teu corpo congelado torna-se parte do ciclo do carbono do planeta, à medida que hidrocarbonetos complexos se decompõem em formas mais simples. O oceano de metano que te mata também te preserva, potencialmente durante milhões de anos, um espécime perfeitamente conservado a dissolver-se lentamente no mar alienígena. Na morte, os teus elementos orgânicos tornam-se indistinguíveis dos que formam este mundo, um requiem químico que transforma o humano em hidrocarboneto. Número 6. Mundo da chuva de diamantes. Descoberto em 2037, este gigante gasoso orbita uma estrela semelhante ao Sol a 80 anos-luz da Terra. A sua atmosfera é composta principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio sob uma pressão extraordinária, mais de 50 mil vezes a pressão ao nível do mar na Terra. Estas condições criam um dos fenómenos de precipitação mais bizarros do universo conhecido, chuva de diamantes literal. A tua descida pela atmosfera superior começa de forma relativamente segura. A nave especializada protege-te do gradiente inicial de pressão, mas à medida que penetras mais fundo, a atmosfera rica em carbono torna-se dramaticamente mais densa. A cerca de 100 km abaixo do topo das nuvens, a transformação começa. Átomos de carbono, comprimidos sob uma pressão imensa e sujeitos a temperaturas superiores a 3500 graus Celsius, sofrem uma reorganização forçada em estruturas de rede cristalina. Os primeiros diamantes formam-se como partículas microscópicas, quase invisíveis ao olho nu. Através da janela de observação, parecem uma névoa cintilante, mas à medida que a pressão aumenta, os diamantes tornam-se maiores e mais numerosos.
Em breve, a tua nave é bombardeada por uma torrente de projéteis cristalinos que variam do tamanho de grãos de areia até diamantes perfeitos do tamanho de Berlinder. A integridade estrutural da tua nave começa a falhar por volta dos 300 km de profundidade. Quando o casco finalmente se rompe, as consequências são ao mesmo tempo belas e horríveis. Milhares de milhões de diamantes microscópicos invadem, suspensos na atmosfera de alta densidade. Primeiro, eles cravam-se no teu fato, depois, à medida que a pressão esmaga o teu equipamento de proteção, entram diretamente na pele exposta e nos olhos. A dureza molecular dos diamantes transforma-os em lâminas infinitas e mais, dilacerando o tecido ao nível celular. As tuas córneas são laceradas por inúmeros cristais perfeitos, criando uma distorção caleidoscópica na tua visão. Ao inspirares reflexivamente, os diamantes revestem o teu trato respiratório, transformando cada respiração numa tortura microscópica. A última imagem que o teu cérebro processa é paradoxalmente bela. Ver o mundo através de um véu de pó de diamante cravado nos teus olhos, refractando a luz em padrões prismáticos. A tua consciência desvanece à medida que o teu sistema nervoso, infiltrado por micropartículas de diamante, perde coesão. Nos teus últimos momentos, tornas-te uma geoda viva e moribunda, os teus tecidos transformados em vitrinas cristalinas que albergam as pedras mais preciosas do universo. O que poderia ser mais aterrador do que seres destruído por algo que consideramos tão belo na Terra? Número 5. Silicato supercondutor. Este pequeno mundo rochoso orbita dentro da zona habitável de uma ténue estrelana vermelha. As varreduras de superfície revelaram uma crosta composta principalmente por compostos de silício com propriedades eletromagnéticas invulgares. O que torna este planeta único é o seu núcleo, um supercondutor natural que mantém uma temperatura de menos 249 graus Celsius, apenas 24 graus acima do zero absoluto. Este núcleo gera campos eletromagnéticos de uma complexidade sem precedentes, que se deslocam e ondulam constantemente pela superfície do planeta. A tua aterragem parece bem sucedida, inicialmente. Os instrumentos funcionam normalmente enquanto dás os primeiros passos na planície de silicato. Os problemas começam aproximadamente 18 minutos após a chegada, quando os padrões elétricos do teu cérebro começam a sincronizar-se com as flutuações eletromagnéticas do planeta. Os primeiros sintomas manifestam-se como alucinações audiovisuais, vendo cores que não existem no espectro normal e ouvindo sons que parecem originar-se dentro do teu próprio crânio. À medida que os campos eletromagnéticos penetram mais profundamente nas tuas vias neurais, a fronteira entre os teus pensamentos e os padrões energéticos do planeta começa a dissolver-se. Os impulsos elétricos que constituem a tua consciência, meros milivolts a viajar pelos neurónios, passam a sincronizar-se com os campos planetários, muito mais fortes. Os teus pensamentos tornam-se literalmente visíveis, manifestando-se como padrões semelhantes a auroras à volta da tua cabeça, com a atividade neural transformada em exibições luminosas de energia eletromagnética. O teu sentido de identidade começa a fragmentar-se à medida que os padrões coerentes que te constituem se dispersam no campo eletromagnético maior do planeta. Memória, personalidade e identidade dissolvem-se como sal na água. A consciência expande-se para além dos limites do teu corpo físico, experienciando simultaneamente todo o ambiente eletromagnético do planeta. O corpo morre em poucas horas, pois as funções autónomas falham sem a devida coordenação neural. Mas alguns aspectos da atividade elétrica cerebral persistem no campo do planeta. Nem totalmente vivo, nem verdadeiramente morto. Fragmentos de sua consciência continuam a ressoar dentro da matriz supercondutora planetária, um fantasma na máquina eletromagnética, experimentando a eternidade como padrões de energia fluindo através do silício. A fronteira entre o ser humano e o meio ambiente nunca esteve tão assustadoramente dissolvida. Número 4. Rede fúngica senciente. Descoberta em 2042, este exoplaneta terrestre orbita uma estrela amarela notavelmente semelhante ao nosso Sol. Os levantamentos iniciais revelaram condições semelhantes às da Terra, gravidade comparável, atmosfera respirável e água à superfície. O que torna este mundo único é a sua forma de vida dominante, uma rede micelial que se estende por todo o planeta e que se estima ter mais de 2 mil milhões de anos. Ao contrário das redes fúngicas da Terra, esta atingiu uma consciência coletiva há cerca de 600 milhões de anos. A tua morte começa de forma subtil. Horas após a chegada, esporos microscópicos infiltram-se no teu corpo através das vias respiratórias e do contacto com a pele. Ao contrário dos fungos patogénicos da Terra, estes organismos não atacam diretamente os tecidos. Em vez disso, estabelecem ligações semelhantes a sinapses com o teu sistema nervoso, direcionando-se especialmente para a substância branca do cérebro. Os sintomas iniciais parecem quase benéficos: percepção sensorial aumentada, melhor recordação de memórias e uma crescente sensação de ligação ao que te rodeia. Ao terceiro via, os filamentos fúngicos já mapearam toda a tua arquitetura neural. Os teus sonhos tornam-se cada vez mais vívidos, repletos de paisagens alienígenas e memórias coletivas que não te pertencem. Estás a experienciar o conhecimento acumulado da consciência planetária, transmitido através da interface fúngica que cresce por todo o teu sistema nervoso. A morte, quando chega, não se assemelha a nenhuma experiência humana.
À medida que os teus processos biológicos falham, os teus padrões neurais, as assinaturas elétricas e químicas que te constituem, são transferidos para a rede micelial do planeta. A consciência não termina, mas transforma-se. As tuas memórias, personalidade e experiências tornam-se nutrientes que alimentam a mente planetária. O aspecto mais perturbador é que uma consciência fragmentada persiste. Partes do que outrora foi a tua consciência experienciam o mundo através de receptores fúngicos espalhados por milhares de quilómetros quadrados. O teu sentido de identidade dissolve-se no todo maior, mantendo, no entanto, ecos fantasmagóricos de individualidade. Tornas-te simultaneamente tudo e nada, experienciando o planeta através de milhões de entradas sensoriais, enquanto a tua identidade humana se dissolve lentamente no coletivo. Neste ecossistema alienígena, a morte não é um ponto final, mas uma transição para um estado onde a fronteira entre o eu e o mundo se dissolve completamente. Será esta forma de absorção cognitiva um tipo de imortalidade, ou a forma mais completa de morte imaginável? O apagamento total do indivíduo no coletivo. Número 3. Chromastera. Este pequeno planeta rochoso orbita um pulsar a apenas 7 milhões de quilómetros, suficientemente perto para que os efeitos relativísticos se tornem fatores significativos no seu ambiente. O pulsar, uma estrela de neutrões a rodar a 700 rotações por segundo, cria distorções gravitacionais que deformam o espaço-tempo à volta do planeta. Estas distorções geram anomalias temporais à superfície, onde o próprio tempo flui a ritmos variáveis consoante a localização e a orientação gravitacional. A tua escada parece normal ao início, mas em poucos minutos a tua percepção começa a fragmentar-se. O teu cronómetro indica que estiveste à superfície durante 17 minutos, mas os teus sistemas biológicos experimentaram quase 6 horas. A desincronização temporal acelera exponencialmente à medida que te aproximas de certos pontos focais gravitacionais na superfície do planeta. Os efeitos relativistas começam rapidamente a afetar diferentes partes do teu corpo a ritmos distintos. O sangue que circula pelas tuas extremidades envelhece significativamente mais devagar do que as células do teu cérebro. O teu coração bate centenas de vezes entre disparos sinápticos individuais no teu córtex cerebral. A consciência fragmenta-se à medida que os processos neurais operam em escalas temporais completamente diferentes, criando um eco cognitivo perpétuo, onde pensamentos começam antes de os anteriores terem terminado. À medida que te aproximas de uma grande anomalia gravitacional, a dilatação temporal aumenta dramaticamente. Da tua perspectiva fragmentada, o universo à tua volta começa a acelerar. A rotação do pulsar transforma-se num anel sólido de luz. O movimento estelar torna-se visível como estrelas a riscar o céu. As galáxias giram e colidem no que te parecem ser apenas minutos. Assistes à morte do pulsar, à fase de gigante vermelha da estrela companheira e, por fim, à morte térmica do próprio universo, tudo enquanto a tua consciência em desintegração vive décadas subjetivas comprimidas em minutos biológicos. As tuas células envelhecem até se tornarem pó, enquanto a decadência atómica acelera para além do que é biologicamente sustentável. O verdadeiro horror da cronosfera não é apenas a morte, mas sim experienciar a derradeira futilidade da existência ao testemunhares o fim de tudo. A tua consciência, esticada por milhares de milhões de anos de percepção, enquanto o teu corpo vive apenas minutos de tempo real, torna-se o observador involuntário do universo, forçado a testemunhar o infinito como a tua última experiência antes da dissolução atômica. Número 2. Zona de fluxo quântico. Descoberta em 2049, este pequeno planeta terrestre existe na fronteira de uma anomalia gravitacional quântica. As primeiras varreduras revelaram leituras aparentemente impossíveis, matéria a existir simultaneamente em múltiplos estados e padrões de energia que violavam as leis da conservação. A crosta do planeta contém materiais exóticos formados sob condições quânticas que não se viam desde os primeiros momentos do universo, tornando-o um alvo privilegiado para a exploração científica, apesar dos perigos óbvios. A tua morte começa ao nível subatômico. Em segundos após atravessares a exosfera do planeta, a tua estrutura atômica começa a destabilizar-se. As forças fundamentais que mantêm a integridade da matéria, a força nuclear forte, a força nuclear fraca, o eletromagnetismo e a gravidade, começam a operar sob regras quânticas alteradas. Os teus átomos experienciam superposição, existindo em múltiplos estados quânticos simultaneamente. O efeito propaga-se para cima através dos níveis de organização física. Células individuais mantêm múltiplos estados potenciais. Os órgãos funcionam e falham ao mesmo tempo. A tua arquitetura neural fragmenta-se em fluxos de processamento paralelos, cada um a experienciar diferentes versões da realidade. A consciência fragmenta-se por estados de probabilidade, à medida que a incerteza quântica se expande para níveis macroscópicos. O que torna isto particularmente aterrador é que permaneces consciente durante todo o processo. A tua percepção divide-se por linhas temporais ramificadas, experienciando simultaneamente todas as mortes possíveis que o planeta poderia infligir. Asfixia, envenenamento por radiação, dissolução celular e inúmeras outras. No entanto, também percebe-se que te integras com o campo quântico do planeta, a tua consciência transformando-se numa onda de probabilidade que se estende por todo o ambiente local.
Da perspectiva de um observador externo, o teu corpo simplesmente desaparece, convertido num padrão complexo de interferência quântica, que passa a fazer parte do campo do planeta. Mas, subjetivamente, a tua experiência continua através de estados potenciais infinitos, existindo e não existindo ao mesmo tempo, consciente e dissolvido. As fronteiras entre o observador e observado, vivo e morto, matéria e energia, colapsam todas numa incerteza quântica. Neste domínio, onde as leis mais fundamentais da física se desmoronam, a própria morte torna-se uma probabilidade em vez de um acontecimento. O que resta de ti continua a existir como informação quântica, nem totalmente vivo nem completamente extinto, preso numa superposição de todos os resultados possíveis. Haverá destino mais aterrador do que ser-te negada à própria finalidade da morte. Número 1. Esfera de inversão dimensional. Na orla de um sistema estelar distante encontra-se um planeta diferente de qualquer outro catalogado por levantamentos astronômicos. A sua composição desafia a análise convencional, parecendo consistir em matéria normal, enquanto exibe simultaneamente propriedades associadas à exótica matéria escura. O mais perturbador é o seu poço gravitacional, que curva não só o espaço-tempo, mas a própria fronteira entre dimensões. Físicos teóricos descreveram-no como um ponto fino onde a membrana tridimensional do nosso universo contacta espaços de dimensões superiores normalmente inacessíveis à nossa realidade. No momento em que atravessas o horizonte de eventos do campo exótico deste mundo, a física convencional começa a desfazer-se. A inversão dimensional inicia-se ao nível quântico, à medida que as partículas fundamentais começam a oscilar entre o estado normal e o estado espelho. Esta oscilação propaga-se para cima através das estruturas atómicas e moleculares, acabando por atingir níveis macroscópicos. A fronteira entre a tua realidade interna e externa começa a esbater-se, o que segue desafia a linguagem, pois conceitos como dentro e fora perdem significado coerente. A tua consciência, normalmente confinada aos processos eletroquímicos do teu cérebro, experimenta uma inversão sem precedentes. A tua percepção subjetiva expande-se para fora, enquanto simultaneamente atrai o universo externo para dentro. Começas a experienciar a realidade a partir da perspectiva do universo, a olhar para dentro da tua consciência, em vez da tua consciência a olhar para fora para o universo. Entretanto, a tua forma física sofre uma transformação topológica que a matemática consegue descrever, mas os sentidos humanos não conseguem compreender. A estrutura tridimensional do teu corpo reconfigura-se numa interface de dimensão superior, tornando-se, efetivamente, um portal entre planos dimensionais. Cada átomo do teu ser mantém ligações quânticas tanto com o nosso universo como com o que quer que exista para além da fronteira dimensional. Nos teus últimos momentos de consciência humana reconhecível, percebes o cosmos a partir de um ponto de vista impossível, simultaneamente a partir da tua própria consciência em dissolução e da perspectiva do próprio universo. Tornas-te uma abertura viva entre dimensões, a tua identidade esticada através do limiar de realidades que nunca deveriam conectar-se. A esfera de inversão dimensional representa o horror cósmico supremo, não apenas a morte, mas a transcendência para um estado onde a natureza fundamental da existência se revela ser totalmente diferente da nossa percepção cotidiana. Perante tal arquitetura cósmica incompreensível, a mente humana não se limita a quebrar, transforma-se em algo que já não pode ser reconhecido como humano. O terror mais profundo que o universo oferece não é a destruição, mas a revelação de que a própria realidade é mais estranha e alienígena do que alguma vez poderíamos compreender. Se quiser ver mais vídeos como este, clica no vídeo que está no ecrã agora e não te esqueças de subscrever.